eu tive um relato projetivo hoje, né? Então eu fiquei uma parte da projeção, eu fiquei consciente, mas pouca coisa, assim, bem pouquinho eu fiquei consciente. Depois eu já perdi a consciência, só que eu acordei de madrugada, lembrando de tudo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse acordado de madrugada, eu não teria lembrado. Esse tipo de relato, de experiência, eu não fico lembrando fácil, assim, se não foi consciente totalmente. Mesmo consciente, a gente às vezes não lembra. Eu abri consciência, eu tava num lugar parecendo um estacionamento de caminhões, assim, sabe, estacionamento de estrada que fica aquele pátio bem grande, cheio de caminhão, e eles ficam ali meio que fora do caminhão, conversando, de bermuda, sabe que eu tô falando? Então, parecia, tava à noite, né, que tava seguindo o tempo aqui da crosta, só que assim, uma zona, assim, né? E eu já sabia que eu ia para lugar assim, porque ontem à noite aconteceu uns acontecimentos assim da minha casa, da minha família, não foi nem dentro da minha casa, graças a Deus, mas foi assim dos parentes, sabe? A tal da feijoada rendeu, né? E aí, né, fiquei lá falando com a minha irmã, a gente ficou conversando um tempão sobre, baixou a frequência, né? Porque a gente ficou preocupado com umas coisas e tal. E eu fiz uma oração forte antes de dormir, porque eu já falei, meu, não tô 100%. Mas eu fiz oração, mas mesmo assim eu fui. Só que não fiz nada demais, né? Só que esse lugar eu nunca tinha ido. E tinha uma galera, gente, assim, ó, de tudo que era jeito, assim. Tinha muito noia. Mas não era tipo um local de noia, tipo o Cracolândia, não era. Mas tinha uns noia lá, meio zanzando, zumbizão, assim. Tinha uns caras, assim, que parecia que era dono ali daqueles veículos que não era um caminhão, era tipo a caçamba do caminhão só, sabe? Tipo uns containers assim, tipo uns containers, ou a caçamba do caminhão só com chassi ali. Era uma coisa meio assim. Eu vi também que tinha uns negócios que pareciam uns trailers, que o pessoal ficava lá dentro e ninguém mexia com esses caras, mas eles não eram tipo guardas, tava só ali, né, normal. E tinha também umas mulheres assim meio seminuas, parecendo puta, sabe? E elas ficavam ali de canto em canto pedindo alguma coisa, assim, para as pessoas que estavam mais normais. Enfim, muito estranho. Eu não sei se aquilo ali era umbral, eu acho que era na crosta mesmo, algum lugar equivalente, sabe? Porque a gente sabe que esses estacionamentos, não todos, né? Mas esses mais informais, acontece muita coisa, né? Nesse sentido mesmo. Pessoal vendendo coisa, sabe? Tipo, é, acontece muito, né? A gente sabe. Então pode ser que eu estive por acaso ali, caí por ali. E fora que eu abri consciência, que eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui e tal? Aí eu fiquei ali meio que olhando tudo, meio tentando ficar escondidinha no meu canto e tal, meio que disfarçando e perdi a consciência. Aí depois eu já lembro de uma segunda parte, que eu tava em outro lugar, mas eu tava inconsciente. Então, eu já lembro que eu tava numa vila, uma vilinha assim, bem estranha. Não era um lugar feio, mas também não era bonito. Eu lembro que as casas eram muito pequenas e muito coladas uma na outra. As portas eram estreitas até, sabe? Tão pequenininha assim, a fachadinha da casa, que as portas eram bem estreitas, mas eram todas com o mesmo padrão. E e aí eu tentava entrar em uma das casas e tinha uma moça cozinhando, fazendo uma comida assim no fundo da cozinha. Eu não queria que ela me visse. E aí um outro rapaz entrou antes de mim. Por isso que eu tentei entrar. Ele entrou antes de mim e eu queria segui-lo. E aí eu entrei, ele me viu e ele fez um sinal para eu subir. E aí a moça tava na cozinha. Aí eu falei assim: ah, eu não vou não, porque essa mulher vai me ver e tal, não vou não. Mas eu não entendi muito bem o que eu tava fazendo. Até agora eu não entendi muito bem por que eu tava seguindo esse homem. Aí eu decidi esperar ele do lado de fora. Fiquei lá. Eu tava meio desconfiado, ficava olhando pros lados, assim, mas não tinha ninguém estranho, nem nada. Tava um movimento de rua normal, mas eu tava meio desconfiada. Aí de repente esse cara sai com um jeito muito desanimado, assim. Sabe uma pessoa que acabou de ser demitida do trabalho, um pai de família? Tipo, ele tava andando meio desanimado, assim. Aí eu, né, tipo, ignorei assim e fui seguindo ele. Nisso ele já não me viu. Só que eu fui seguindo, só fui seguindo ele. Aí, de repente, ele senta num lugar que parecia um pouco aquele pátio que eu falei dos caminhoneiros, gente. Parecia muito, na verdade. Só que tava um pouco mais de gente ali, parecia que tava amanhecendo. Aí ele sentou assim no chão, meio desanimado, aí ele acendeu um cigarro. E aí ele tinha uma arma e ele ficava brincando assim, parecia que era de brinquedo, era uma arma meio estranha, parecia uma arminha de brinquedo.
E aí ele ficava brincando e conversando com o cara. E eu tava bem de longe observando, né? Ele conversando com o cara. Tinha horas que eu tava bem longe, mas eu conseguia ouvir algumas coisas que eles falavam, algumas vezes assim. Quando eu me concentrava, eu conseguia ouvir. E ele falando assim, não deu certo, tá? E o cara, calma, que é assim mesmo, relaxa, a gente tenta de novo. Aí ele, não, tô desanimado, não sei o quê. Aí ele ficava brincando e instalando, tipo, eu acho que a arma parecia, sei lá, gente, parecia um isqueiro, mas era uma arminha. Depois eu descobri que era, tipo, uma arma mesmo. E aí o cara olhando assim, né? O outro cara meio que olhando assim pra arma dele, meio que estranhando assim. Aí chegou uma hora que deu um pipoco, assim, pô. Ele, tipo, disparou assim de algum jeito que deu um pipoquinho. Ele, meu, para com isso que aqui tudo explode. Ele falou desse jeito. Aí o cara pegava e, meu, ele ficava com o olhar meio insano, assim. Ele começava a atirar no chão, assim, parecia que o chão tava cheio de coisas que eram explosivas. E aí, gente, tudo começou a explodir, assim, ó. Começou uns pipocos, assim, daqui a pouco começou a explodir. Aí pegou o primeiro container, assim, que era tipo um trailer. E explodiu, pá, uma explosão zona. E eu fiquei um pouco assustada, mas eu sabia que aquilo não ia me afetar. Então eu não saí do lugar. Eu tava ali, eu sabia que era uma coisa que não me pegava de alguma forma. Parecia que eu tava perto, mas eu sabia no fundo que eu tava realmente muito longe. Eu devia estar em outra dimensão, sei lá. Eu tava muito longe deles. E eu sabia que aquilo não ia me afetar. Meu, cara, explodiu o estacionamento inteiro. Tudo foi. Eu vi a explosão assim. Pá, chegou uma hora que, tipo, se juntou tudo. Explodiu. Foi a hora que eu acordei. Ó, que louco isso, gente. Tudo no astral. E o cara tava desencarnado. Explodiu o quê, né? Queria só compartilhar com vocês. Deixa eu entrar que deu meia hora.